E essa série que a gente criou se chama Astrid Escudeira Estelar. Aos poucos a gente vai falar um pouco mais sobre ela, mas acho que a gente pode ir em frente. Sim. Se quiser ir tocando, você não passa na frente aqui, né? Bom, eu acho que todo mundo aqui... Quem já assistiu a animação que é uma pergunta que quando tem um auditório maior a gente pode falar, né? E todo mundo vai levantar a mão, certo? Quem assistiu a animação, levanta a mão. Levanta! Todo mundo. Mais ânimo, eu queria mais ânimo seu, hein? Vamos lá, gente, animado. Mas vocês conhecem muitas pessoas que trabalham com animação? Todo mundo aqui vai conhecer. Tá, enfim, não vai dar certo. A piada não deu certo, né? Mas enfim, é para dizer que tem pouca gente, de certa forma, que trabalha com animação e tem muita gente que consome animação. Claro que tem bastante posto de trabalho, tem bastante espaço para a gente entrar no mercado, mas tem alguns caminhos que a gente vai falar ao longo da palestra aí, que a gente acredita que são bons. Thiago, fale um pouco de você. Oi, gente. Meu nome é Thiago Saad. Eu trabalho com animação desde os anos 2000 aproximadamente. E meu caminho foi meio tortuoso. Eu fiz engenharia de computação na Unicamp, fiz uma matéria letiva na Unicamp de animação, que eu conheci o André, e gostei muito. Esse negócio de ser engenheiro é um saco. Larguei o trabalho de engenheiro logo que me formei e tentei viver de animação. E a gente foi meio no início fazendo de tudo um pouco, desenho, livro, site, mas hoje a gente conseguiu concentrar e o estúdio tem vivido de animação, principalmente 90% nos últimos anos e décadas. Eu trabalho atualmente como diretor de criação de conteúdos novos do Animar Studio e também enchendo o saco de todo mundo que faz animação para cliente, e na hora que eu vejo, falo, isso está ruim, isso está péssimo, melhora. Então... É o padrão de qualidade padrão de qualidade do estúdio, isso. Bom, eu me chamo André Pádua, eu venho de desenho desde sempre. Assim, eu fiz curso de desenho, de caricatura, de desenho de humor, com um cara muito conhecido em Campinas que chama Paulo Branco. Fiz com outros professores também, mas o Paulo com certeza foi muito importante. Na faculdade conheci o Thiago, eu fiz artes plásticas na Unicamp, e na matéria do Wilson Lazzaretti, a gente se encontrou e fez algumas coisas em conjunto ali, cada um fazia um curta, tá? Até algum dia que a gente pensou em fazer um projeto juntos e foi fazendo e virou sócio em algum momento que eu não lembro. Mas enfim, e aí sempre trabalhei com caricatura, com desenho de humor, com charge, com história em quadrinhos, com ilustração. Então a gente começou o estúdio, na verdade, muito com caricatura, que é onde a gente já tinha um volume de trabalho, um volume de clientes. E aí a gente fazia caricatura para noivos, caricatura ao vivo em festas, eventos, formaturas, velórios, enfim. Velório é difícil porque as pessoas não riem, né? Você pede, dá uma risadinha para eu fazer, não, ninguém ri. Não dá certo. Enfim. E aí a gente teve a brilhante ideia de falar, não, cara, vamos mudar um pouco a caricatura e vamos focar só em animação. E aí realmente o estúdio começou a crescer mais e fazer projetos próprios, além de projetos para clientes também. Um slide, olha só. Aqui são alguns dos desenhos que a gente já fez. Vocês podem ver, a Astrid já está aqui. A gente tem esse projeto aqui, o Jacaré Elvis, é o nosso projeto que a gente trabalha já há mais de 10 anos, projeto nosso próprio de clipes infantis, que a gente começou a fazer depois de ter feito muitos clipes para Galinha Pitadinha, que a gente até hoje trabalha junto com o pessoal da Bromélia. Tem mais. E temos outros projetos que a gente foi tentando fazer ao longo do tempo. Esse aqui é um projeto nosso chamado Lollipop Singers, esse aqui é o Mago das Formas, aquele ali é o Fórmula Guga, esse aqui é o Antiquário de Angu. Alguns deles vocês não conhecem porque eles ainda não foram desenvolvidos. Outros estão começando a chegar agora. Outros a gente só fez um piloto, um início, mas nossa ideia é conseguir desenvolver mais. Depois de 10 anos com o Jacarés, a gente percebeu que era bom a gente diversificar um pouquinho os nossos conteúdos e tentar criar coisas novas. Corretíssimo. Não sei se dá para todo mundo ver aí, mas tem alguns aqui videoclipes, né? Então a gente faz a galinha desde o começo da galinha, desde o primeiro volume lá. O Jacaré Elvis, claro, que também é nosso, né? Então desde sempre a gente faz. 2000 Kids, o Tiqueque também, que é uma banda bem legal. O Fofossauros, que é uma indústria de brinquedos que chama Xalingo Brinquedos, que é a nossa cliente. Enfim, cada projeto tem sua história e tem seu cliente, né? Aqui a Pearson, que é uma escola de inglês, que é da WizKids, da Wizard, Yazid, né? A Dani e os Pequeninos, que a gente vai voltar a fazer agora para ela. Enfim, aí tem
clientes que são pessoas físicas, que têm um sonho, uma vontade e de alguma forma se preparam financeiramente para bancar uma produção, e tem outros que já são empresas que já têm um dinheiro do marketing ali reservado que pode investir de repente em conteúdo. Fale um pouco de você, Thiago, Muito bem. A gente está mostrando aqui alguns projetos que são mais de episódios. Galinha Pitadinha Mini foi uma série que o pessoal da Bromélia fez a partir da marca da Galinha Pitadinha. Eu fui o diretor de animação da primeira e segunda temporada. E temos o Fofossauros, que, como o André comentou, é uma marca da Xalingo. Isso que é muito interessante. Muitas empresas que têm conteúdo infantil, elas querem ter um conteúdo para o YouTube, para as redes sociais, para poder basicamente ajudar a promover o que elas estão vendendo. Aí você fala, nossa, que absurdo, né? A pessoa está fazendo isso hoje em dia. Gente, He-Man só existiu para vender brinquedo. Transformers, o desenho Transformers é para vender brinquedo. Meu Pequeno Pônei. Então, assim, muitas séries de televisão, na verdade, são desculpas para vender uma marca. Tá? E isso acontece até hoje em dia. A WizKids, que é uma empresa de inglês, né? Esse é o conteúdo deles voltados para público infanto-juvenil. Então, isso também tem conteúdo que a gente desenvolveu. O Mago das Formas, esse projeto nosso, depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele. As Aventuras de Bernardo e seus amigos, de um menino autista, é isso? Não, o Bernardo é um outro. É outro. Do Bernardo, enfim, tem essa turminha aqui, o gato, o rato e o Bernardo, que vão vivendo altas aventuras em várias localidades diferentes, assim. É uma série pequena, mas está no Zumu, está acho que no Box também, está em alguns lugares também. O iLogs também é um cliente, então também é uma entidade do Sul, que também tem a ver com educação, mas também tem a ver com uma cooperativa de crédito, tudo um misturado ali. E eles têm os personagens para falar sobre educação financeira com as crianças. E aí criou-se o iLogs, que é a série deles lá, e a gente vem fazendo alguns episódios para eles. Bom, temos Fórmula Guga, que é um personagem derivado do Jacaré Elvis. A gente queria fazer uma sériezinha também. Vamos tentar fazer uma série. A gente fez 4 episódios de 5 minutos. Nosso objetivo é depois ampliar mais essa série. Mas aquele mote de menino, carrinho, corrida e coisas divertidas e aprenda palavras e bem educativozinho, né? O Som da Música é uma série do Jacaré Elvis que a gente também desenvolveu para ensinar o som dos instrumentos, que a gente inicialmente fez pensando só no YouTube, e a gente hoje conseguiu colocar na televisão. Então é mó legal, porque você faz as coisas, vai só para o YouTube, faz mais ou menos. E a gente fala, puxa, melhor a gente regravar esse som aqui, não ficou legal? Porque a gente está indo para a televisão. Então, hoje em dia, a gente já tem essa coisa de, é só para o YouTube? Não, pera lá. Não é só para o YouTube, não. Porque... Tem que fazer direitinho. O Long Cometinha é um projeto que a gente fez em 2010, né? Anselmo ajudou a gente bastante também. Né? Não, você fez a parte da gravação de áudio, foi todo no seu estúdio. Não, estou falando data. A data era com você. Data. E essa série a gente fez há muito tempo atrás, a gente lançou um livro, um episódio piloto. Nosso objetivo é, agora temos o episódio piloto, vamos com certeza fazer uma série a partir disso. E 15 anos depois, quase, a gente conseguiu um edital da Lei Paulo Gustavo para uma parte para poder fazer a produção dos roteiros. A gente então reformulou a série com todo esse aprendizado que a gente teve ao longo de mais de 10 anos. Então, deu uma mexida no que a gente queria fazer na série. E agora a gente está terminando os roteiros já. São 26 episódios de 5 minutos. E eu ia falar para vocês sobre esse aqui, que é o Mago das Formas, que é um projeto nosso também, que eu aprendi a desenhar daquele jeito muito simples, que é você vai fazendo um tracinho aqui, outro tracinho aqui, e eu só deslanchei meu desenho mesmo quando eu aprendi a desenhar a partir de formas. E o Mago das Formas é uma introdução para as crianças aprenderem a desenhar a partir de formas. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei para vocês, a gente fala, vai só para o YouTube, mas não, quem sabe isso pode para a televisão. Esse projeto começou sendo shorts para o nosso Jacaré Elvis, que era vídeos de 1 minuto, em pezinho, para você mostrar lá para a criancinha como é que fazer para desenhar. E a gente falou, puxa vida, será que isso pode virar uma série algum dia? Então, quando a gente foi fazer o vídeo, a gente não fez nem em pé, nem deitado, a gente fez quadrado, e com as margens, sabendo que podia ficar vertical ou horizontal, de forma que quando a gente quisesse fazer uma adaptação de vertical para horizontal, ia ser muito fácil. E então a gente basicamente pegou esse apresentador, que é o Mago das Formas, abertura, conversa com as crianças, vamos aprender a desenhar uma tartaruga, e mostra a animação da tartaruga. Vamos aprender a desenhar agora um cachorro, e mostra o desenho das formas do cachorro. Então a gente criou uma série de 13 episódios de 5 minutos,
pegando o conteúdo que talvez a gente não achasse que poderia virar uma série, e já virou. Então, Exatamente. E era do Jacarelves, que era um outro projeto nosso. isso. Então, a gente tem um lance de requentar as coisas, porque a animação dá muito trabalho, né, gente? Então, é bom reutilizar de vez em quando as coisas, né? Não é só isso, assim. Não sei se a gente vai depois falar um pouco mais sobre como é que funciona o YouTube, mas a gente demora e gasta uma grana para fazer um clipe de 2 minutos. Né? Você tem que fazer a música, você tem que gravar em estúdio, você tem que animar. É assim, gente, é um dinheiro investido. E você posta esse vídeo no YouTube e o YouTube não vai te dar esse retorno. Só que o que acontece? Os vídeos de 2 minutos o YouTube não gosta muito porque ele tenta prender as pessoas pelo máximo de tempo possível. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse vídeo de 2 minutos, depois você vai relançar ele com mais 3, 4 clipes depois. E aí o pessoal que vai ver seu canal fala, olha que legal, musiquinha nova, ou a musiquinha que eu gosto. E já vai emendar com outras músicas. Isso que a gente chama de compilado. E o YouTube gosta disso, porque você vai prender a atenção por mais tempo das pessoas. Então nossos vídeos, que têm mais visualizações, que têm mais retorno financeiro, são vídeos mais longos. Né? Não dá para fazer um clipe de uma música de 2 minutos e durar 10. Então a gente tem que fazer esses compilados e funciona bem. Isso aí. Aqui, bom, alguns lugares que a gente já está, né? O YouTube é mais simples, no Play Kids também, Netflix tem coisas da galinha, no Prime tem várias coisas de várias marcas galinha, nossas. Enfim, está espalhado por aí, né? Alguns canais de TV aqui embaixo, né? Tem até alguns que não estão aqui ainda. Mas enfim, quando você tem o conteúdo, quando você tem a série, o legal é você realmente tentar explorar comercialmente esse produto, né? Colocando nos canais, colocando nas plataformas, se for musical, põe nas plataformas de áudio também, né? Porque o lance da animação, eu acho que ele tem uma cauda longa de durabilidade, assim, não é aquele conteúdo que fez e daqui 1 ano, 2 anos ninguém mais quer. Pelo menos a animação infantil, que é o nosso foco principal, né? Acaba que fica anos e anos reverberando aquilo, né? Então, com isso, acaba que gera várias torneirinhas financeiras, né? Um pouquinho do Spotify, um pouquinho do YouTube, um pouquinho da Amazon, um pouquinho disso. E aí gera um bolinho que você fala, puxa, legal, dá para ajudar a produzir uma nova coisa, uma nova série, um novo episódio, um novo videoclipe, né? E o que é importante saber eu boto no YouTube, não vai ter o retorno. Só no YouTube não vai ter o retorno. Mas às vezes você vai botar no YouTube, vai conseguir botar em algum streaming, seja na Amazon, no Prime Video, né? Talvez você consiga botar a música no Spotify, então você precisa de perceber que isso é um conteúdo seu. É como se fosse um apartamento que você pode alugar. Então você tem que colocar ele o máximo possível de lugares diferentes para você poder ter essa renda que de pouquinho em pouquinho você junta um pouco mais. Então não existe uma fórmula mágica para fazer o retorno financeiro. Então o que a gente está funcionando para a gente, pelo menos, é essa pulverização de plataformas. Total. Bom, acho que aqui todo mundo conhece, mas a gente vai passar de uma maneira mais básica, né? Falando que tem várias técnicas aí de animação, o 2D, simples aí que todo mundo gosta ali, né? Pelo menos a gente adora, que pode ser um 2D em um cutout, né? Como o Irmão do Jorel, como o Jacarelves, a Galinha, tudo tal, ou um 2D, que nem alguém falou que gosta de Funimation, né? Quadro a quadro. Então o pessoal senta ali e fica semanas desenhando, enfim, e sai meio segundo de animação e fala, puxa, que legal, porque dá super trabalho. O cutout, na verdade, a animação, qualquer tipo de animação, 2D, 3D, outras técnicas, dá muito trabalho mesmo. Então, é normal que dê trabalho. Bom, tem os motion graphics, que acho que você, né, falou de motion, teve mais alguém falando de motion aqui também, né? Rotoscopia, não sei se alguém sabe o que é, mas basicamente é você filmar alguma coisa, alguém, filma o Thiago ali, e depois vai desenhando por cima e vai não aprimorando, vai modificando, né? Você pode brincar, porque daí você tá com o desenho ali. Então você pode, enquanto o Thiago corre, parece um cenário, ele vira um ET, depois ele vira mais gordinho, vira mais magrinho, então você pode brincar também, né? Mas a rotoscopia é o lance de você desenhar por cima de uma sequência de fotos. Trabalhoso. Né? 3D, né? Então estamos calejados de ver filmes 3D no cinema. A Disney só é 3D ultimamente, Disney, computação gráfica? Praticamente, Mesmo os 3Ds, mesmo que é 2D, tem muito 3D junto, né? Mas a maioria é 3D mesmo, né? Stop motion, que também é do mesmo time do pessoal que gosta de fazer Funimation, então stop motion pega tudo que tem de difícil do filmagem, de live action, câmera, iluminação, tripé, mundo real,
e junta com tudo que é difícil da animação, que tem que fazer quadro a quadro, e enfim. Então você pega um monte de bonecos, constrói os bonecos, constrói os cenários, e é super difícil, mas fica super legal. Quem nunca viu O Estranho Mundo de Jack, por exemplo, As Fugas das Galinhas, né? Enfim, tem muitas coisas legais. É lindo. E no Brasil tem o Minhocas. Não só o Minhocas. Tem o que mais? O pessoal agora que é Teca e Tucci, os caras ficaram 20 anos fazendo um longa-metragem de stop motion. Né? Bob Cuspe. Bob Cuspe, Isso. exato. Então, assim... Tem algumas coisas, sim. É mais trabalhoso e, digamos, tem mais a ver com um filme autoral do que algo comercial, porque dá muito trabalho. Então, os clientes não vão ter bala para pagar um stop motion. Até tem em São Paulo a Koala Filmes, né, que eu acho que talvez seja o principal expoente aí do mercado de stop motion para publicidade. Então, eles conseguem cobrar, porque a publicidade geralmente paga bem, né? Você consegue cobrar um preço adequado lá. Depende da agência, depende do cliente, né? Então eles conseguem fazer, mas também deve demorar bastante tempo para conseguir fazer essa animação dessa publicidade, né? Sim. Pixelation não é tipo rotoscopia. Na verdade, o Pixelation é basicamente um stop motion feito com pessoas. Então vai aí o Thiago tira uma foto, ele pula, ele anda um pouquinho. É como se fosse ele o boneco. Isso, eu sou boneco. Então toda vez que eu estou no alto do meu pulo, eu tiro uma foto. E aí, se eu colocar essas fotos em sequência, vai parecer que eu estou sempre voando, levitando aqui com as pernas dobradas. Exatamente. Então dá um efeito interessante, depois você pode pôr efeitos por cima, coisas de 3D, coisas de 2D, e começa a misturar as técnicas também, né? E tem várias outras, né? Eu pus aqui pintura sobre vidro, que é bem legal. Quando a gente estava na faculdade, o Wilson Lazzaretti, ele gosta muito, até por estar dentro de uma faculdade, de apresentar para os alunos várias técnicas e vários autores e animadores autorais do Canadá, da Turquia, da não sei aonde. Cara, ele pega um monte de coisa para abrir a mente realmente dos jovens, né? E aí eu lembro um que acho que é um russo. Hã? O Velho e o Mar? Acho que é russo aquele. Eu não sei de onde que veio, mas é algum leste europeu, alguma coisa fria que neva, sei lá, 11 meses do ano e o cara fica lá enfurnado. E aí ele fala, vou fazer uma pintura sobre vidro. Então ele vai pintando com tinta tipo óleo, assim, vai fazendo várias camadas de vidro e vai pintando frame a frame. Só que não tem Ctrl+Z, não tem nada, né? Então é algo que a pessoa precisa ter coragem. Mas... Considerando que qualquer vídeo é uma sequência de imagens, vocês podem animar qualquer coisa, desde que você consiga criar uma história quadro a quadro. Tem animação usando areia. Você pode pegar essas cadeiras aqui e animar essas cadeiras. Dá para fazer qualquer coisa. O importante é você ter na sua cabeça o que você quer fazer. Se você começar a fazer, quiser mudar de ideia, aí complica um pouco. Né? Então, só tenha em mente primeiro o seu projeto. Planejar bem, né? Então, assim, eu pus ali que todo mundo gosta de animação, na teoria, né? Crianças, jovens e adultos, para dizer que não só existe animação para criança, mas tem também animação para adulto, os mangás da vida, os animes, né, da vida, mas não só os animes, tem a Adult Swim, por exemplo, que está aqui no Brasil agora operando, então tem animações... Rick and Morty, e tem vários outros no Netflix que são animações que você não deixaria seus filhos verem, mas são animações, são 2Ds, alguns até meio fofinhos, você fala, uou, como assim, é fofinho, mas tem isso aí? Que esquisito, né? Mas é isso. E você pode fazer vários tipos, né? Tem as séries, longas, os curtas, que eu acho que é um excelente jeito de começar a experimentar. A gente vai falar bastante de curta daqui a pouco. Os videoclipes, que a gente faz bastante no Animar Studio. E aí começa a viajar em outras coisas, né? Tipo, tem animação para games, tem animação para realidade aumentada. Publicidade também consome muito animação, evidente. A própria parte de educação, né? Você falou que trabalha... numa empresa, é uma editora, mas tem a ver com educação, de certa forma, né? Cria conteúdo. E também conteúdo, dá para fazer alguma coisa de treinamento, né? Efeitos visuais, né? E pode ser um efeito visual 2D ou um efeito visual 3D, mega realista, computação né? gráfica, sim. Tem também outras coisas, por exemplo, espetáculos e shows. Então, às vezes, está lá o Alok fazendo o show dele e no telão tem algum tipo de grafismo lá, talvez. O Thiago fez para a Galinha Pintadinha, o teatro deles também tinha umas animações num projetor ali atrás.
Então isso pode ser um tipo de negócio também, né? No final das contas, gente, eu não tenho um número para dizer para vocês, mas nunca se fez tanta animação quanto hoje em dia. Hoje em dia, uma coisa que a gente acabou esquecendo de botar aí é sobre redes sociais. Né? Tem uma menina que está fazendo muito sucesso atualmente na internet, que é a Rafaela Tuma, que ela faz desenhos estilizados. Todo mundo já viu alguma animação dela, mesmo que não saiba exatamente quem ela é. Mas ela criou uma linguagem dela, né, um jeito de animar. Obviamente tem muito reaproveitamento ali para ela poder tornar viável o negócio dela, mas ela deu um jeito, entendeu? Então, às vezes, assim, aquele caminho talvez não existisse, e ela foi e fez. Né? Com redes sociais, eu não sei quanto de tempo vocês ficam em redes sociais hoje em dia, mas as pessoas estão consumindo muito vídeo. E, obviamente, acabam consumindo mais animação também. Então, assim, existe esse mercado de animação. Resta vocês conseguirem se colocar nele. Aqui é só um ilustrativo, né? Um painel ilustrativo Aqui é a linha de baixo, stop motion, 3D e 2D, né? Então tem desde o Bita, até tem esse aqui, o Segredo de Kells, né? De Kills, assim, bem legal. O Menino Imundo também, que é brasileiro. Enfim, esse também é brasileiro também, que é a da Tainá. Isso. Enfim, tem vários. Tem o Arcane, que o Cláudio gosta. Ok, eu também. Ok. Fale dos personagens, Thiago. Fale um pouco deles. Muito bem, gente. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre criação de personagem. Não sei se alguém de vocês já tentou criar um personagem e ficou meio na dúvida sobre como que você vai criar ele, o que você tem que levar em consideração. Quando você tem um personagem que já tem uma história desenvolvida, que já tem você consegue ler sobre onde que ele vive, quais são os hábitos, isso ajuda muito. Né? Se eu for, por exemplo, um personagem que eu sou introspectivo, eu gosto de ficar no computador o tempo todo, provavelmente é mais fácil para mim fazer um personagem um pouco mais arqueado, um pouco mais, uma carinha mais, digamos, fechadinha, né? Não tão aberta. Agora, se eu quero fazer uma personagem como a Alegria do Divertidamente, ela é toda espivitada, a cor dela é amarela, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Vamos passar em alguns pontos aqui. O personagem ele tem que guiar a história. Ah, sim, muito bom. Opa. Aí tem a ver um pouco com o roteiro. O personagem, quando você vai assistir um longa, uma série, você tem que se importar com o personagem que está na tela. Se aquele personagem principal é um personagem que não é muito cativante, não é muito simpático, né? Tipo, se ele se dá mal em alguma situação, você até acha bom, talvez, sei lá, você tenha uma questão em relação ao seu personagem. Ou então, isso aconteceu no Luan, como tinha o nosso primeiro curta que a gente fez junto. A gente tinha criado uma história e era assim, o Luan ele quase que passava de coadjuvante ali no fundo, vendo o que estava acontecendo em vários pontos da história. Como se fosse só um espectador assistindo o que está rolando, né? Isso. E aí a gente foi ler um livro da Disney que era sobre criação de roteiro, né, que eu não lembro exatamente o nome agora, desculpa, depois eu mando para vocês, mas que falava justamente sobre isso. Seu personagem tem que ajudar a ser o motor da história. Então a gente falou, tá bom, então agora o Luan, ao invés de só olhar Urano propondo Saturno em casamento, dando o anel para Saturno, a gente vai fazer então que o Urano está dando o anel, só que só está dando porque o Luan foi lá incentivar. Ah, você deu o anel para ela? Ah, estou com vergonha. Não, vamos lá, eu vou junto com você. Então ele fez aquilo caminhar que antes estava parado. Então você tem que fazer esse personagem ser, de alguma forma, querido. Isso não quer dizer que o personagem tem que ser bonzinho, tá, gente? Várias séries, sei lá, como House e outras que eu já esqueci agora, tipo Hacks também, que eu acho ótimo. Os personagens não são personagens perfeitos. São personagens que têm uma série de problemas. Às vezes, assim, fazem coisas contra a lei, são egoístas. Então, mas eles têm uma coisa cativa, eles têm um jeito que você fala, puxa, eu gostei desse cara. E você vai querer ver esse personagem daí pra frente. Então, sempre, quando forem criar um personagem, tentem fazer uma coisa cativante para ele. Quer falar? E aí, eu vou falar um aqui, depois você fala um aqui. Tá bom. E aqui a gente pôs, né, que os personagens, todos eles, não só os principais, mas o ideal é que eles tenham uma identidade, uma coisa, assinatura visual até, sabe? Quase que um logotipo, o pessoal da publicidade, assim, mas não é um logotipo, claro. Mas ele tem que ter um shape que seja diferente das coisas que a gente já viu, né? Para ele se destacar e a pessoa bater o olho e falar, puta, eu conheço. E mais do que só o visual ali, principalmente também a silhueta deles também.
Existe uma técnica bem legal de desenho de personagem que você começa desenhando pela silhueta e depois você vai lapidando e pondo os detalhes. E aí, quando você põe um personagem do lado do outro da sua série, por exemplo, é legal que eles tenham silhuetas diferentes. Que você bata o olho sem ver, só com a silhueta, só com a sombra, né? Você já sabe qual personagem que é, caso você conheça os personagens, evidente. Nos Incríveis, por exemplo, depois vocês dão uma olhada nisso, as silhuetas são excelentes, né? Todos os 5? Sim. São diferentes entre si, né? Então você não precisa dos detalhes para saber quem está ali. Né? Os Simpsons. Muitas séries, por exemplo, Aladdin também é um exemplo maravilhoso. O personagem principal ele não pode talvez ser tão diferente, mas o vilão ele tem aqueles chapéus, aquela coisa pontuda, aquele chapéu. E quando a gente foi fazer a nossa série do Luan, por exemplo, o Luan, a história dele é que ele é a lua que ficou de castigo, na verdade ele era um cometa que ficou de castigo e virou a lua da Terra. E todos os personagens basicamente eram esferas flutuando no espaço. E a gente falou, puxa, e aí, né? O que a gente faz? Como ele era um cometa, a gente falou, vamos dar um adereço para ele mostrar que ele tem alguma velocidade. Então ele tem uma hélice atrás que gira para ele poder ir rápido. Então, assim, é uma coisa imbecil, besta, mas assim, se eu vejo uma bolinha com uma hélice atrás, agora eu sei que é o Luan. Então vocês sempre tem que pensar, tipo, um menino, meu personagem principal é só um menino. Tá, um menino, mas sei lá, cara, bota um milho na cabeça, alguma coisa, assim, faz um penteado muito doido, diferente. Exatamente, uma roupa diferente, um shape diferente que destaque, que enfim, que seja exclusivo seu. Né? Isso. Claro que talvez tenha algum estúdio na China que é parecido, sempre vai ter alguma coisa, você não conhece o mundo inteiro, né? Mas tente criar essa diferenciação desde o começo, desde o primeiro rascunho, né? Isso. O que mais? Formas geométricas. Nosso amigo Mago das Formas estaria aqui dizendo sobre formas geométricas, mas algumas formas geométricas querem dizer alguma coisa. Se eu vejo um personagem que ele é bem arredondado, que não tem ponta nenhuma, ele transmite um certo conforto, um certo aconchego. Então, ele é um personagem muito confiável. Um personagem que tem muitas pontas, como eu mencionei aqui do vilão do Aladdin, as pontas tendem a simbolizar um pouco do perigo. Então, se você quiser fazer um personagem mais ameaçador, você usar mais pontas vai te ajudar nessa linguagem. E quadrado. O quadrado é aquela coisa que não se mexe. Né? Dessa forma, ele é uma figura confiável, porque você pode se apoiar nele, ele tem uma base, mas ele não é tão fofinho quanto o personagem mais arredondado. Então, são coisas que você vai pegando ao longo do desenvolvimento. A gente não vai poder falar, obviamente, cada mínimo detalhe de cada questão dessa, mas a gente pode depois passar algumas referências para vocês se aprofundarem em cada tema. Sim. Aqui também tem uma coisa legal que a gente aprendeu um pouquinho na marra, né? A gente gostava muito e gosta de olhinhos que não tem o branco do olho, que é só uma bolinha. Charlie Brown. Tipo isso, Charlie Brown, enfim. E a gente criou o Jacaré Elvis, criou o Luan, todos nesse jeitinho, né? Com aquele olhinho enfim, que é bonitinho, fofinho. Só que a gente começou a perceber que ele não é tão expressivo. Quando a Disney põe um olho com branco, cara, você consegue ver a expressão, você consegue só pelo olhar, você consegue mais ou menos saber o que o personagem está sentindo, né? Não precisa nem do corpo. Isso a gente entendeu que, claro, que não é sempre a melhor escolha fazer como a Disney faz, não é isso. Cada um pode fazer de um jeito. Mas a gente entendeu que para ter uma expressão melhor do personagem, esse tipo de olho é mais interessante. Inclusive a gente teve sugestões, né, para mudar o próprio Jacaré Elvis, o Luan agora, que a gente vai fazer a série dele, né, porque lá atrás a gente fez o curta, com esse olhinho mais, tipo um botãozinho, né. Aí a gente aprendeu tudo isso e falou, poxa, agora que a gente vai fazer a série, 15 anos depois, vamos fazer diferente. A gente já pôs uns olhos diferentes, né, a gente tentou criar um tipo de olho diferente, mas que seja mais expressivo do que aquele na versão antiga, né. Exatamente. Bicho humano. Tá. Vou falar de Turn. Também tem uma coisa. Alguém já viu uma série chamada Padrinhos Mágicos aqui? O desenhista é o Butch Hartman. Ele é um cara maravilhoso para fazer desenho. Cada versão que ele faz lá dos Padrinhos Mágicos, transformados em cadeira, aquário, é muito legal. Só que eles sempre estão numa posição meio 3/4. E foram fazer um filme 3D desses personagens. Gente, que coisa horrorosa. Meu Deus do céu. Assim, o personagem não funciona em 3D. Ele funciona daquele jeitinho dele ali. E acabou. Então, se você for, por exemplo, fazer uma pelúcia de Padrinhos Mágicos, fazer
eles em computação gráfica, vocês vão ter uma certa dificuldade por causa dessa limitação. Então, quando vocês pensarem em personagem, o ideal é que ele já tenha um turn, um giro 360, que seja coerente. Então, tem gente que tem a facilidade para modelar manualmente mesmo, você pode pegar realmente, ou criar uma personagem usando aqui um tipo de argila. Tem gente que tem a facilidade para usar computação gráfica, para fazer realmente na modelagem 3D digital. E tem gente que vai fazer 2D, que é o que a gente normalmente faz, e a gente vai falar, não, eu gosto disso, e depois você vai tentando fazer as posições de lado, de costas, 3/4, que seja coerente. Mas eu vou te falar, toda experiência que eu tenho, todas as vezes que eu fiz o turn de personagem 2D, na hora que você vai modelar assim, vai ter uma questãozinha ou outra que fala, puxa, não, isso aqui não ficou tão legal, ou então eu não fui tão consistente. Então só para vocês saberem que existem essas dificuldades e o mercado leva isso em consideração. Então, aqui a gente pôs um pouquinho bichos versus humanos. Na verdade, qualquer tipo de personagem vale, né? Pode ser um projetor animado, pode ser uma tomada, pode ser um bicho, um jacaré, pode ser um zooparque que tem vários bichos lá dentro, não só o jacaré. A gente também tem alguns. E pode ser humanos também. E pode ser um humano, pode ser uma menina, um herói, um vilão, enfim. Tudo vale. A gente percebe que, às vezes, para uma faixa etária menorzinha, os bichos são muito queridos, né? Vide galinha, vide o próprio jacaré, Elvis, né? O Bita, por exemplo, ele, se eu não me engano, tem animais nos clipes, mas não tem os personagens principais como animais, né? São crianças mesmo e tem o Bita, que é aquele mais redondinho lá, né? Eu acho que tudo funciona, mas tem essa percepção que a gente percebeu que criança pequena gosta de bicho, sim. Sim. O que mais? Personagem, acho que é isso. Cores, não, tem um pouquinho as cores, né? A gente trabalha com um público infantil, então é normal a gente usar as cores mais saturadas, né, bem brilhantes, porque a gente não consegue fazer uma paleta tão poética, cores mais pastéis, porque a criança ela é atraída realmente pelo movimento, pela cor. Então, assim, quando vocês forem pensar em cores, pensem, obviamente, em cores divertidas, que vão chamar a atenção das crianças, mas eu também vou sugerir para vocês não usar uma paleta tão abrangente. Tipo, cara, ok, tá aqui todas as cores possíveis, vou usar todas elas o tempo todo. Não. É bom você ter alguns personagens que têm uma paleta mais limitada, para eles poderem ficar coerente visualmente, ter uma consistência visual. A nossa escolha no projeto Jacarés foi que cada personagem tem uma cor principal. Então, o Galileu, que é um menino, ele basicamente veste azul, a Manu, irmã dele, é basicamente amarelo, o Guga usa basicamente verde e a Tatá usa basicamente rosa. Claro que você tem pequenas cores ali junto para poder não ficar tão monotônico. Mas, hoje, é muito fácil também a gente usar essas cores, inclusive na animação de só eles no fundo rosa, você já sabe quem é quem também. Então, já tem essa identidade da cor. Então, pensem sempre as cores, não deixem as cores como se fosse algo dispensável. Cor é importante também. Perfeito. Vamos em frente. Vamos em frente. Como estamos de tempo? Não. Tá. Alguém pode dizer as horas só para a gente passar? 10 para as 8. Tá, vamos lá. Aqui só uns exemplos, né? Que o Thiago falou dos Padrinhos Mágicos ali. O Thiago também falou, esse aqui é legal, que é um desenho adulto, né? Não sei se alguém conhece, está no Netflix? Não, Prime Video. Hasbin Hotel. Enfim, eu não assisti ainda, mas parece que é bem adulto. Né? Então não dá pra minha filha pequenininha assistir. Acho que minha filha quer assistir, não deixa. Então, e a filha já não é tão pequena, já tem na verdade, é 13 anos. Né? Mas enfim, aqui alguns bem icônicos, né, meu? Esse aqui super legal, né? Super bem resolvido e simples, né? Mas você bate o olho e você consegue reconhecer. Tem, né, o topetinho, as coisinhas que dão um shape que é dele aí, né? Que talvez o outro personagem seja diferente. Sonic, com certeza, o Mickey, não precisa nem falar, né? Que tem a super silhueta, né? Até tem um negócio das orelhas do Mickey, né? Que ela sempre fica, independente de que lado que o Mickey tá, a orelha sempre fica de frente, assim, né? Ele gira assim. Às vezes ela desce um pouquinho, mas ela nunca vira de lado. Nunca vira, mesmo no 3D. Mesmo no desenho animado 3D. Mesmo no 3D, que deve ser um perrengue pro pessoal fazer isso, mas, enfim, deram um jeito. Agora, veja bem. Eu vejo muitos desenhos muito bons para jogos de videogame, por exemplo. Só que você vai ver o personagem, ele tem 1 milhão de detalhes de pulseira, de corrente, de couro, e vai uma camada sobre outra. Assim, se a gente fosse fazer um desenho disso, ia ser bem complicado. Assim.
Mas para o videogame funciona muito bem porque o negócio deles é muito detalhe. Agora, esses personagens, a maioria deles são muito simples. E eu acho que se você consegue fazer um personagem icônico, bacana, com menos detalhe, é mais interessante. As pessoas vão ter mais facilidade para desenhar. As crianças que estão assistindo vão ter mais facilidade para reproduzir. Então, para o público infantil, menos detalhe é mais interessante. Dá um certo trabalho, porque um amigo meu falava que é difícil você fazer uma nova música de parabéns para você, porque é uma coisa que é tão simples, todo mundo já conhece, e todo mundo consegue reproduzir tão fácil, qualquer outra coisa diferente é difícil das pessoas aceitarem. Então, assim, é um simples e fácil. Então, a ideia é, quando vocês forem fazer para o público infantil, se vocês forem fazer, simples e fácil é melhor. Fazer isso ficar bem feito, icônico, e que as pessoas olhem e falem, olha, que lindo. Não é tão fácil, mas vale a pena tentar. Na publicidade, né, tem muito esse desafio no logotipo, né? Então, o logotipo da Nike, ele é bastante simples. Acho que antigamente tinha até o escrito Nike, hoje até eles usam só o desenho lá, né, sim, e já funciona. Claro que todo mundo já conhece a Nike, é mais fácil, né? Mas, enfim, essa simplicidade que a gente busca também quando a gente vai criar um personagem, né? Para não dar tanto trabalho e também ser simples para ser reproduzido, gráfico para ser reproduzido também, né? Temos aqui um workflow, que é o famoso passo a passo. Como que a gente faz? Na verdade, não só a gente, mas eu acho que todos os estúdios devem seguir mais ou menos isso, para curtas e séries. Longas, mais ou menos por aqui, mas começa-se no conceito, depois você fala do clipe, que você que é o músico da equipe. Você cria os personagens, cria o estilo visual, se vai ser 2D, se vai ser 3D. Se for 3D já tem um monte de coisa nesse conceito visual, mas enfim, vamos focar no 2D aqui. Faz um monte de teste, cria, vê se eles estão funcionando juntos, separados, se a silhueta tá legal, enfim. Cara, estressa bastante para fazer aqueles personagens bem legais. Claro que você ainda não escreveu os roteiros, mas você também já definiu quem são esses personagens em forma de texto, já escreveu um pouquinho do background deles, como que eles se conectam, quem gosta de quem não gosta, qual que é o vilão, se tem vilão, se não tem, né? E aí, depois que tem todo esse desenvolvimento, que é uma etapa grande ali, eu pus bem simplificado, parte-se para o roteiro. Então, define-se os temas, cria uma sinopse de cada um dos episódios ou do curta, né? A gente não vai falar tanto de longa, porque a gente teve uma experiência só de longa, né? E a gente nem foi o criador, a gente mais trabalhou na execução. Então eu sempre vou falar de séries e curtas, né? Então faz lá o roteiro, seja 1 ou seja 26. Depois grava-se as locuções, as vozes dos personagens, define que ator que vai fazer, se é um amigo, para tentar pagar um pouco mais barato, se vamos contratar o Briggs lá, que faz uma voz... Ou você vai contratar o Thiago, que também faz uma voz boa. O Anselmo também é bom para fazer voz de personagem. Enfim. Depois disso faz o Animatic, que é um rascunho daquele roteiro em forma... É um vídeo, na verdade, com vários rascunhos sequenciais do storyboard. Tem uma etapa que chama storyboard que a gente já meio pula pro Animatic aqui, né? Absorvemos tudo aqui. Então a gente faz um monte de rascunho já no tempo das vozes, já no ritmo do episódio ou do curta, para ver se está funcionando. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver algum Animatic da Pixar, né? E aí todo mundo olha, vê, fala, pô, não entendi, essa piada, acho que o timing não tá bom, ou a piada não tá funcionando, achei que ia funcionar, mas não rolou. E aí vai mudando esse Animatic algumas vezes, né, várias versões, até definir, fechou o Animatic e daí passa para animação. E aí, aqui tem talvez uma etapa aqui, ou às vezes até lá, que é a configuração dos personagens para animação, que a gente chama de rig. Então, tenta imaginar. Então, a gente tem lá o personagem, aí a gente picota ele em várias partes, em vários pedaços, né? O braço, o antebraço, mão, e começa a desenhar uma biblioteca super grande de mãos, de olhos, expressões, principalmente na técnica cutout, que é o que a gente mais faz lá. Quando é um full animation, é um pouco diferente disso. Porque daí você tem que desenhar tudo mesmo, né? E aí faz o rig, que é essa configuração no software, seja no Adobe Animate, seja no Toon Boom, seja no Morro, seja em qualquer outro software preparado para essa técnica cutout de animação 2D. Aí faz a animação, chama lá os animadores, divide por cena, né? Enfim, para ficar... Tem que ser muito organizado nessa parte, né? Geralmente as séries, os estúdios têm produtores que ajudam para, cara, organizar todo mundo, porque às vezes são
5 pessoas, mas às vezes são 50, às vezes são 200, né? Tem estúdios maiores, claro. Depois, por último, mas não menos importante, né, Anselmo? Se faz a parte de sonorização. Então cria-se as músicas de fundo, os efeitos sonoros, né? Porque o diálogo já foi lá. E depois já fez a equalização total com tudo isso e faz a entrega, o render final. Mais ou menos por aí. Tem algumas peculiaridades no meio do processo, mas o grosso é isso. Isso. Vão ter estúdios que vão ter as etapas de animação mais fracionadas. Isso às vezes depende muito da ferramenta que você está trabalhando. O André e eu, a gente é de um tempo que a gente fazia tudo do zero. A gente fazia o roteiro, fazia a voz do personagem, fazia o rig, animação, sonorização. Então a gente aprendeu a fazer todas essas etapas. Entretanto, na indústria normalmente não é assim. Então, eu sou um animador, por exemplo, que trabalho com o Toon Boom, vão me mandar a cena, já com áudio, já com os personagens que vão estar em cena, se eles vão, sei lá, jogar a bola um para o outro, aquela bola vai estar ali. Se eu preciso de algum momento, uma mão que vai estar apertando a bola, desenhada, é uma mão um pouco diferente do padrão. Essa mão vai estar já desenhada nesse personagem, porque cenário vai estar lá o cenário vai estar lá e esse animador só vai animar. Esse animador não precisa nem saber desenhar. Então, assim, é até engraçado, porque a gente, como está muito acostumado de fazer tudo, se o animador fala, mas a mão não está aqui, para a gente desenha, né? Mas o mercado hoje está tão fracionado que às vezes o animador ele fala, não, eu preciso da mão tal, eu não desenho, então vai voltar para o cara que faz as ilustrações, e aí vai vir de novo para o cara que faz o setup para incluir aquela mão, vai vir de novo para o cara que faz o layout, que inserir aquele personagem naquele arquivo, e do arquivo vai voltar para esse cara. Então, por isso que tem que ter um planejamento e ter o produtor para ter certeza que tudo que o animador vai precisar para aquela ceninha de 3 segundos está ali dentro. Porque, na teoria, ele não vai animar, ele não vai criar nenhum desenho ali. Então, se você vai trabalhar para empresas que fazem animação, provavelmente você vai cair numa dessas engrenagenzinhas. Você não vai ter a oportunidade, provavelmente, de trabalhar em todas as etapas. Se quiser trabalhar em todas as etapas, faça o seu curta, busque um outro caminho. Mas o mercado provavelmente vai acabar te encaixando de alguma forma. Mesmo no animação quadro a quadro, que você tem que desenhar muito mais, você tem que ser realmente desenhista, separa-se, né, no cara que faz as poses-chave, os intervaladores, os clean-uppers, né, que é a galera que faz passa limpo os desenhos, os coloristas, porque é difícil realmente uma pessoa fazer tudo, a não ser que seja um curta, uma produção menor, mais autoral. E aí, cara, a mesma coisa aí que o Thiago falou, né? Isso. Fale de clipes, então, Thiago. Muito bem. Clipes. A gente trabalha bastante com clipe, então a gente vai dar uma atenção especial para isso, porque, diferente do episódio, o clipe normalmente começa pela música, porque é a música que é a estrela dessa mídia. Ela é tão estrela que, às vezes, essa música vive sozinha, seja no Spotify, seja alguém pegando a sua música e colocando um outro vídeo por trás no YouTube, às vezes acontece. Então, a música que manda. É claro que se você tiver um grande orçamento, estilo Michael Jackson, assim, você pode fazer umas coisas em volta, de início, depois colocar a música no meio, fazer umas intervenções. Mas, no dia a dia, a verdade é que você vai receber a música pronta e você vai ter que animar. É claro, assim, tem músicas que é claro como vai ser o roteiro, porque a música conta uma história. Então, dificilmente, o seu clipe não vai contar aquela história. Agora, algumas músicas não. Algumas músicas não têm muita história. Tudo que a poesia fala, que a letra fala, não tem tanta substância. E aí, como é que você faz? Da mesma forma que no episódio, a gente precisa de ter um roteiro. E é muito comum, no caso de nossos clipes que não tem muito uma substância na letra, a gente ter que criar uma história. Então, a gente fez um clipe há muito tempo atrás que era Nana Girafinha. E era para colocar os animais irem dormindo. E tem a Nana Girafinha, shh. Então, cada personagem vai fazendo shh um para o outro, até que no final, a última personagem, que é a última a fazer shh, que é falar, Nana, menininha, ninguém faz shh para ela, porque todo mundo já dormiu. E ela dorme sem isso. É o tipo de coisa que você vai pensando para poder, e no seu clipe você vai contando essa história. Não tinha, tipo, eles foram brincar, aí depois tomaram banho para depois dormir. Não tinha isso. Então você tem que ir pensando alguma coisa nova, trazer uma coisa nova para essa história. Tem uma música que o Thiago pode falar bastante, que chama Show do Jacarelves. Foi uma das primeiras músicas que a gente fez, no primeiro DVD lá. E a música era
Bem, 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 Então não bem, tinha bem, bem, nenhum bem, tipo bem. de fala, né? Assim, você não conseguia entender o que o Jacaré Elvis, porque o Jacaré Elvis, na teoria, não fala nada, ele só faz bem, 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 na voz do Thiago, que não a Isso. minha. E aí o Thiago criou o roteiro de um curta. Era um dueto do Jacaré Elvis com a abelha. Não tinha abelha, assim, era... Depois... Então, assim, era um som grave e um som agudo. Então a gente atribuiu o som agudo a uma abelha e a gente queria fazer uma coisa meio estilo Looney Tunes, que é aquela história que não tem fala. Então a ideia é que o Jacaré estava querendo cantar, só que ele tinha medo da abelha. A abelha se aproximava, ele ficava com medo e a abelha tomava o microfone. E ele tentava dar um jeito de tirar a abelha dali. Então, uma hora ele usa um ventilador para tirar ela dali, outra hora ele usa um pote de vidro para sair dali. E no final tem um momento que eles cantam juntos, porque ela chega com uma rolha no ferrão dela, aí ele para de ficar com medo e eles dividem o microfone. Nada disso consta na letra, nem na melodia. Então você tem que criar uma história e é um dos nossos vídeos mais vistos. E assim, a brincadeira é essa, você tem que trazer uma coisa nova quando a música não trouxer. E dá mais de fazer bastante coisa legal. Mas fala, então, criou a música, aqui tem os Conceito personagens, enfim, às vezes o personagem vem antes da música também. Né? Depende Tem do cliente que já projeto. chega pra gente com os personagens prontos, e às vezes eles pedem pra gente criar. A gente segue o briefing baseado na história do personagem, ou não. E as outras são meio parecidas, né? Tem o animatic do mesmo jeito, tem o roteiro do mesmo jeito, tem a animação do mesmo jeito. É uma coisa assim, que no clipe, eu sou muito noiado, é assim, o clipe ele tem um compasso, né? Ele tem um ritmo. Quando o pessoal corta a cena e não tá no timing, eu fico tão nervoso. Então, às vezes eu tô lá falando, gente, puxa aqui 5 quadros para trás, gente, porque o corte do compasso é aqui, cara. Não vai fazer isso depois. Então, sempre que a gente vai fazer um animatic de uma música, é muito isso, é musical. Você tem que, tipo, fazer, por exemplo, a criança tropeçou. Cara, faz esse tropeção na hora que tem um barulho da música, não descompassa. Então, esse feeling da música e do desenho tem que se acompanhar um pouquinho. Tem que ter alguém com um mínimo de noção aí para casar esses dois mundos. Perfeito. O que mais? Bom, vamos falar de curta. Quem já fez um curta aqui? Levanta a mão. Um curta, 2 curtas, 3 curtas. Exatamente. Enfim. Curta eu acho a coisa mais legal, principalmente quando a gente tem tempo e você é um jovem, um adolescente, ou está fazendo faculdade, ou antes da faculdade, porque você tem tempo de sobra para experimentar, para fazer, para não ficar muito legal, para não ter compromisso com o cliente. Você, às vezes, não precisa que aquela animação gere algum dinheiro para você, então você faz de uma maneira descompromissada. Né? Às vezes demora 1 ano para fazer, 5 anos, 1 mês, enfim, você não tem nenhum compromisso com nada. Então, sem travas, você consegue testar, você consegue errar, você consegue aprender, né, o processo. Né? Então, não acho que precisa, então eu preciso fazer uma faculdade, preciso estudar e preciso entrar num estúdio de animação, ponto, é essa a minha vida. Cara, eu acho que é legal fazer uns testes, fazer o seu projeto, que vai te dando um gostinho de repente, num futuro, fazer o teu estúdio ou fazer os teus curtas ou os teus longas, de repente, as suas séries, por que não? O que mais? Isso de aprender é muito bacana. Por exemplo, na época eu queria aprender o After Effects da Adobe. Eu nunca tinha mexido. E eu falei, cara, eu vou fazer um curta usando o After. Ah, mas você não sabe usar. Justamente por isso. Então, é aquilo. Eu tenho uma ideia do roteiro, eu sei o que eu quero fazer, e eu não sei como, então eu vou ser obrigado a pesquisar, vou ser obrigado a tentar fazer aquilo. Ah, mas não está legal, está faltando uma luz, está faltando uma coisa que... Aí você vai procurar. Na época o YouTube nem era tão maravilhoso como ele é hoje em dia de informação. Mas eu sou muito a favor disso. Ao invés de você... vou estudar a ferramenta. Não vai estudar a ferramenta. Faz um projeto usando aquela ferramenta. E aí você vai ter uma noção de um começo, meio e fim, que você vai, nesse processo, aprender alguma coisa. Você não vai sair expert, óbvio, mas você vai dar um bom início. Então, façam isso. Tenham um projeto em mente e vão atrás da ferramenta depois. Aqui a gente pôs aqui que todo curta pode ser uma semente. É uma semente, na verdade. Lembra daquele curta que a gente fez lá atrás do Luan Cometinha? Tudo bem que aquele curta tinha uma pretensão de ser uma série, né? Mas era um curta.
E aí hoje, muitos anos depois, a gente conseguiu dar atenção para ele de novo e, de repente, começar a desenvolver uma série. Eu participei várias vezes, o Thiago também, do Animamundi, quando tinha, não sei se alguém conhece o Animamundi, mas tinha o Animamundi, outros festivais pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro tem um monte de festival de animação e festival de cinema que também aceita animação. Então, de repente, é um jeito de fazer esses curtas e pôr em algum lugar, mandar para esses festivais, começar a participar, de repente você ganha uma premiação, de repente você entra no festival, mesmo que não ganhe nada, você vai até o festival, conhece, faz networking. Então é divertido a coisa do curta, principalmente quando você não tem muito boleto nas suas costas. Quando você tem mais boleto é um pouco mais difícil, mas dá também. Eu não sei se vocês têm noção, tipo, se você, eu quero fazer uma série, de quanto tempo demora para você chegar a ter uma série produzida. Mas o André está fazendo aula lá com um cara muito conhecido no mercado, chamado Reinaldo. Ele começou a fazer uma série imaginando os filhos dele lá. Tem o quê? Uns 10 anos. Ele falou que é isso mesmo. Desde quando ele começou, acho que tem uns 10 anos. Então, assim, só para vocês entenderem, o tempo dos projetos de animação, muitas vezes, são bem demorados, né? Então, não é porque você fez um negócio, puxa, eu fiz isso aqui e não deu certo. Às vezes não deu certo ainda, né? Às vezes você ainda não chegou aquele momento daquele projeto brilhar. Pode ser que não dê certo mesmo, mas às vezes é só o tempo que precisa mesmo. A gente está com muitos projetos novos embaixo do braço, para poder ir apresentando. Uma hora eles podem florescer. Mas então é um pouco isso, assim, não sejam... essa ansiedade que a nossa sociedade tem hoje em dia, das coisas serem rápidas, no mundo da animação não é isso. A animação demora muito para fazer e os projetos demoram muito para florescer. Tá bom? Mesmo estúdios grandes, por exemplo, a Split lá de São Paulo, eles fizeram agora, acho que estão na segunda temporada ou da terceira, do Iboom, que é um estúdio grande, bem consolidado, mas o Iboom nasceu, cara, não sei quantos anos, talvez uns 5, 7 anos atrás, fizeram uma apresentação que a gente chama de Bíblia, aí mandaram para algumas pessoas, daí não conseguiram fazer. A Bíblia, só de Bíblia, acho que tem 3 ou 4 versões de design diferentes de personagem, que eles foram... Você vai amadurecendo a tua série, o teu projeto, principalmente se é um projeto sério, de longa, se for um curto é mais rápido, né? Mas é legal que ele amadureça também, porque você vai amadurecendo, vai entendendo, falando com pessoas, o cara fala, olha, cara, tem um projeto igualzinho esse, e se você fizesse isso, né? De repente você pode ir melhorando também o projeto. Isso. É isso aí que o Thiago falou, né? Não sei se vocês têm noção de quanto tempo demora para fazer uma animação aqui, quem nunca fez. Mas, por exemplo, a gente tem uma velocidade de trabalho muito rápida para quando é um recorte digital. Tipo, a gente já tem os personagens prontos, que a gente já usou de outro clipe, vamos fazer um novo clipe. Maravilha, novo clipe do Jacarel. Essa música já está pronta. O Animatic está pronto, é só animar. Cara, 2 semanas só sentado a bunda lá, animando os personagens. Isso para fazer uma coisa simples. Porque a gente é rápido, cara. Porque a gente é rápido. Porque assim, tudo que a gente deu de exemplo aqui do nosso workflow é porque a gente não está aqui fazendo uma animação anime de luzes, piruetas, câmeras girando, entendeu? Que aí é outra história. Quando tem uma cena que é uma cena de ação, aí tem todo um workflow diferente de um cara que vai planejar essa cena de ação, de o diretor pensar como que a câmera vai funcionar nesse momento. E aí, nossa, é outra coisa assim que a gente nem se atreve muito a falar porque a gente não tem muito know-how. Então aqui a gente é simples, tá? É bonequinho dançando, é personagem falando para a câmera e é isso. Não que a gente não consiga fazer outras coisas também, mas acaba que cada estúdio tem um lugar também, né? E a gente percebeu que, às vezes, essas séries mais épicas, né? Tipo, as séries que a gente às vezes assiste no Netflix, fala, nossa, que série animal, não sei o que, aquela daqueles personagens Arcane. Lá, ou Arcane mesmo. Cara, é uma produção tão multimilionária que nem no Brasil se faz exatamente aquilo, né? Até tem muitos brasileiros que trabalharam naquela série, com certeza. Mas não é um estúdio brasileiro que desenvolveu aquela série, até onde eu sei, certo? Assim, e é caro, por exemplo, eu lembro de, sei lá, filme dos Incríveis, que é velho já. Os Incríveis tinham uma verba de 350 milhões de dólares para ser executado, que é 90 minutos de animação. Tudo bem, nesse valor está inclusa a produção e a divulgação. E assim, eu acho que se bobear Hollywood, metade
é a divulgação e outra metade que é a produção. Mas assim, são números astronômicos, que aqui no Brasil a gente nem vê isso daí. Eu acho que um longa-metragem no Brasil de animação, o máximo que consegue pegar é 8 milhões de reais. Então assim... parece que esse último que saiu agora, que chama Arca de Noé, e eu não vi ainda, mas parece que é muito legal, direção do Walter Salles, cara, um monte de brasileiro legal trabalhando, uns estúdios também de fora trabalhando, enfim, super épico o negócio. Eu acho que eu ouvi esse número de 8 milhões de reais, mas eu acho que tem um pouco mais de dinheiro ali, porque o negócio foi muito épico. Eu achei que eu... Da Gulani. Nossa. 10 anos fazendo o projeto. Oi? A Gulani nunca priorizou a animação. Também tem essa, eles são mais live action. É live action. É outro. Acho que foi na Índia, né? O grosso da animação foi na Índia, a direção de arte foi aqui no Brasil e outras coisas. A Mono também fez bastante coisa também, acho que de rig. Enfim, mas não é uma produção nacional, mas tem bastante indiano ali trabalhando também. Né? Então, assim, é um mercado que não é fácil você produzir. Mas, assim, eu estou dizendo isso para vocês, não é para vocês não ficarem... Desestimulados, né? Ficarem desestimulados, mas, assim, tem caminhos, não são tão fáceis, mas existem. Como a gente falou no começo, todo mundo vê animação, mas não é todo mundo que faz. Mas tem gente que faz. E tem um jeito de fazer, tá? Mas o caminho não é assim, não vai chegar alguém com uma mala de dinheiro todo o tempo do mundo para você fazer o que você quer. Vocês têm que correr muito atrás. Pelo menos a gente não conhece ninguém com mala de dinheiro, enfim. Só claro. O que mais? Cursos, né? Vamos falar um pouquinho de cursos, né? Então, hoje em dia, mais do que nunca, tem curso para todo lado, né? Gente querendo vender curso para gente toda hora. Mas tem, né, as coisas da Lura, a Melier, que é um curso / faculdade, / pós-graduação lá de São Paulo, muito legal. No Doméstica tem muitas coisas legais, na Udemy também. Tem o curso da Combo Studio, que é muito legal, de Tumbum. Muita gente que trabalha acho que deve conhecer. A gente gravou, eu pus aqui, não é nem um curso, são tutoriais, né? A gente pode falar. Uma palestrinha que fez, mas focada em Adobe Animate, que é o antigo Flash, que a gente usa bastante hoje em dia ainda. Tutorial no YouTube tem... Né, para você passar o resto da vida assistindo, se quiser. Essa geração tem uma faculdade nas mãos, no YouTube, de qualquer coisa. Total. Então, aproveitem. Tem esse livro que é bem legal, que tem uma versão em português, né, que chama Manual de Animação, do Richard Williams. E vale a pena ter esse livro, para quem quer ser animador, né, dar uma lida. Né, é um cara das antigas, mas os princípios de animação estão todos ali, não mudaram. Né? Assim, mudou... O software mudou muita coisa, mas os princípios de animação, de squash trash, antecipação e outras coisas mais, tá tudo lá. Para quem quer ser animador, o pessoal fala que isso é a Bíblia dos animadores. Então, se você quer ser animador, vocês precisam desse livro. Exatamente. Claro que, às vezes, a pessoa quer trabalhar com animação, mas quer ser um background, né? Desenho de cenário. Cenarista. Você tem o PDF? Não pode falar esse tipo de coisa, está sendo gravado. Você acha? Não. Está sendo gravado. Não pode esse tipo de coisa. Em português? Em português. O Brasil sempre dá um jeitinho. Mas não é um livro barato, né? Por isso até é uns R$200, eu acho, o livro, talvez, não sei. Mas é lindo, maravilhoso. Mas vale a pena. E tem os cursos também. É um bom investimento. O que mais? Cursos superiores também tem, né? Para quem quer fazer uma especialização aí. O que você está fazendo lá mesmo? Estou fazendo uma pós-graduação, olha que chique, como que é? Produção Executiva Criativa. É um nome que eu nem sei exatamente. Mas o produtor executivo, no cenário de animação, né, no mercado de animação, o produtor executivo não é o animador, não é o cara que faz cenário, ele não faz nada muito criativo. Mas ele é um cara talvez criativo porque ele desenvolve um pouco a série, ele pinça os profissionais, fala, não, cara, vou chamar esse diretor de arte, vou chamar esse animador aqui, esse diretor de animação, vou chamar esse estúdio, puta, som, eu acho que o Anselmo vai dar conta, então ele vai pegar o estúdio dele, vai aqui. Exatamente, roteirista. Então ele vai organizando quem vai trabalhar. E não só organizando, ele vai tentando achar o dinheiro para fazer. Então ele fala, poxa, e aí? Vai custar, sei lá, 3 milhões de reais, 5 milhões de reais. Cara, onde eu vou achar esse dinheiro? Né? Então ele tem que
dá os seus pulos para tentar achar dinheiros para fazer as coisas. O que mais? Aqui tem a BCA, que é legal também, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação. Então, todo mundo que trabalha na área de animação, animador, né, pessoa física, MEI, é uma associação bem legal, que faz sentido. Tem outras associações, que nem o Cláudio e a gente também mas daí são para estúdios de animação. Então, quando você tem um estúdio de animação, você pode se filiar à Abranima, que é uma associação brasileira dos estúdios de animação, alguma coisa assim, enfim. É bom para vocês fazerem contatos e também saber, olha, gente, está se discutindo aqui, vai ter uma discussão no Congresso sobre uma lei de cotas de animação ou de produção brasileira. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, tem uma movimentação até política para tentar aumentar a possibilidade de crescer a animação no Brasil. E quando você está num grupo, né, você não se sente tão sozinho, né? Porque animar e desenhar já é um trabalho um pouco solitário, né? Mas animação, cara, envolve muita gente, né? Então é legal estar sempre em grupo aí para, enfim, pegar algum insight, algum curso novo, algum edital que está saindo, então você vê lá no grupo, saiu o edital do Lei Paulo Gustavo, edital não sei do que, aí você vai se inteirando, às vezes você consegue alguma coisa por aí também, né? Softwares, Thiago. Muito bem, gente. Hoje em dia nós temos essa facilidade de softwares. Não é igual antigamente que nosso amigo tinha que desenhar na mesa de luz, a gente desenhou na mesa de luz, papelzinho, folhinha, e depois tinha que ter uma baita de uma câmera. O pessoal passava no plástico transparente, no acetato, pintava. Era muito cansativo. Hoje em dia, nós conseguimos fazer muita coisa usando software. Então, muita coisa que a gente mostrou aqui para vocês, a gente desenvolveu com uma quantidade limitada de pessoas usando esses softwares que facilitam muito a vida. Então, isso são ferramentas. Então, não é porque você tem um lápis que você sabe desenhar. Não é porque você tem um Corel Draw, eu sou da época do Corel. Illustrator. Que você é um designer, e não é porque você tem um software de animação que você é um animador. Então, o software é uma ferramenta só para ajudar, tá, gente? Lá no estúdio, a gente usa o Adobe Animate principalmente, que é o nosso antigo Macromedia Flash. Ele é um software limitado, sim, mas ele é um software muito leve e rápido para você aprender a mexer. Então a gente gosta dele porque ele dá um certo dinamismo na nossa produção. Mas quando a gente quer um resultado mais bonito, ele fica devendo. Para isso... Pode falar. Hoje em dia, o software mais usado no mercado para produção de animação 2D é o Toon Boom. Então, quando você vai no estúdio, você fala que eu quero ser animador 2D, se você não souber Toon Boom, tem uma boa chance de que eles não olhem muito para você. Então, o Toon Boom é a ferramenta principal do mercado hoje em dia. Ele é muito bom, cheio de efeitos, é mais pesado, é uma coisa mais cena a cena, enquanto no Animate a gente consegue trabalhar, às vezes, uma animação inteira de 2 minutos num único arquivo, e pra gente isso é ótimo, porque a gente tem um workflow de maluco. Obviamente tem o After Effects, muito bom para motion, maravilhoso, muito bom mesmo. O Photoshop faz animação, acredite ou não, mas a gente nunca usou. Eu acho que talvez, não sei se cena dá para fazer, sei lá, muitos personagens, talvez para sprite de um personagem seja muito bom, mas eu nunca vi alguém usar. Tem o Morro, que é um software muito bacana para você fazer animação 2D, só que eu não sei se o mercado usa tanto. Ele faz umas boas distorções de personagens, tem boas ferramentas de setup, mas eu não sei como é que ele se integra com outras ferramentas. A gente também usa, no caso, o Animate, porque o Animate ele gera um arquivo vetorial de animação, que é, assim, sei lá, 3 mega, um arquivo de 2 minutos de vídeo. A gente joga no After Effects, que o After Effects importa. Então, para o nosso workflow é maravilhoso. Ele é muito leve. Então, a gente às vezes usa muito um com o outro. Outros softwares foram desenvolvidos ao longo do tempo, cada um com uma função específica. O Adobe Character Animator, ele é muito interessante porque você pode fazer um setup de um personagem e ele usa a câmera webcam do seu computador para fazer o movimento do personagem. Imagina um personagem meio corpo, principalmente. Ele até hoje em dia já tem umas funções para perna, mas é um pouco limitado. Mas imagina um personagem que está aqui, um desenho, sei lá, de um gatinho, e você faz isso aqui e o gatinho faz também. Faz isso aqui e o gatinho faz também, porque ele está seguindo você. E você começa a falar e ele começa a mexer a boca, baseado nos seus fonemas. Então ele é quase como se fosse um filtro de Instagram, né, que você consegue usar ele para fazer vídeo. É muito bom. Até tem ferramentas de filtros que fazem muitas coisas legais. Mas para um trabalho assim, mais profissional, você não vai ter muita facilidade de mexer, capturar. Então esse software é muito bacana para isso.
Eu parei de usar ele um pouco porque ele dá muito problema, viu? Eu acho que a Adobe, às vezes, pega uns softwares e não desenvolve tão bem. E esse daí, na minha opinião, é um que eles largaram mão. Existe uma ferramenta chamada Spine, muito bacana para jogos, que você vai desenvolver um personagem lá em 3/4, por exemplo, para fazer um personagem, sei lá, jogos de plataforma, ele andando, correndo, atirando. E esse software é muito bom, porque você vai desenhar ele todo separado para fazer o rig, só que ele tem umas distorções de malha. Então, às vezes, sua perna, você quer fazer um movimentinho básico, o personagem fazendo um keep, né, que a gente fala, o personagem parado lá esperando, e tem essa distorção de malha muito bem feita. Ou, sei lá, tem um rabinho de cavalo comprido aqui, e você consegue fazer um bom movimento secundário a partir dele. É uma ferramenta muito bacana para animar sprite, né, que é um personagem parado, ou um personagem fazendo uma ação. Mas para uma série, eu acho que talvez ele não seja tão indicado. Ele é bem focado em jogo, ele dá saída para uns códigos lá para o pessoal de programação. Tá? Isso. Mas é bem legal. E aí a gente tem vários outros que já não são tão utilizados. O TV Paint a gente usa para fazer animação quadro a quadro, então a gente já não usa. A gente já não usa mais a animação quadro a quadro faz um tempo. Clip Studio é um software de desenho muito bom para tablet, que o pessoal gosta também de fazer animação, eu acho. O Blender, não sei se você conhece, quem não conhece o Blender. O Blender é uma ferramenta gratuita, muito boa. E ele tem como fazer animação nele também, 2D e principalmente computação gráfica, que é para isso que ele é feito. Esses outros já são um pouco menos conhecidos, que é o Pencil 2D, que é grátis, o Krita, que também é grátis, e o OpenToons. Sim. Aqui no 3D também temos o Blender em primeiro lugar, porque ele é grátis, né? Enfim, muita gente usa. Mas o padrão do mercado ainda comercial, seja em publicidade, seja em séries, é o Maya, né? Mas o Blender, como tem muita gente que usa e, enfim, eu acho que em algum momento talvez essa coisa mude. Mas a gente não é 3D, né? A gente é 2D lá no estúdio, então a gente falar que é um pouco bobagem. Time 2D. Mas muita gente usa, mas ainda o padrão é o Maya, sim. Tem mais animadores, se quiser produzir uma coisa uma escala maior, você não vai achar muito animador em Blender, você vai achar bastante em Maya. Cinema 4D é um outro... Os estúdios eles vão para o Maya pela questão de suporte com a empresa, né? Os estúdios grandes eles usam pipeline de 100, 200, 300 animadores, e aí esses softwares eles tendem a dar muito problema, né? Das versões. Muito bug. Então os estúdios acabam pagando as licenças pelo suporte que eles têm da empresa. Né? Bacana. Olha só. Uma coisa que eu lembro que Entendi. eu tinha um amigo que era muito fera em computação gráfica. Ele falava, cara, eu fico metade do tempo fazendo e outra metade arrumando problema. Então, só para vocês entenderem que tem essa questão. Não sei, eu acho que o Tom Maya deve ser um dos melhores nessa linha, porque ele tem um bom atendimento ao cliente. Sim. Bom, e aí tem outros, né? O Cinema 4D, 3D Max, que era talvez o principal na época, sei lá, 20 anos atrás. Depois veio o Maya, tomou o lugar dele, agora veio o Blender, por aí vem, né? O ZBrush, esses dois aqui, na verdade, esse aqui eu não conheço tanto, na verdade ele é mais moderninho, mas nunca mexi. O ZBrush, ele é bastante usado para modelagem, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ver como é que funciona o ZBrush? Gente, é uma delícia. Eu recomendo quem tiver a oportunidade de brincar, brinca. Porque imagina se tem a massinha de modelar ali na sua frente, de computação gráfica, e quem tem a caneta para trabalhar, é assim, cara, é uma caneta que vai puxando aqui, aí você vai puxando um braço, vai puxando um chifre, vai puxando um negócio. Aí tem outra que só afunda, tem outra que você só vai fazendo risquinho, assim, como se fosse um arranhando, assim, para dar uma textura. É uma delícia. Recomendo, é catártico ver alguém fazendo uma modelagem no ZBrush. Sim, total. E o Lightwave, eu acho que não sei se tem muita gente que hoje usa, em dia, né? Tá morrido. Morreu, né? Stop Motion a gente pôs alguns aqui também de aplicativos, acho que esse primeiro é para Windows e também para celular. E aqui eu acho que é tudo para celular. Então tem muita coisa porque o celular já, mão na roda ali, né? Já captura, já faz, já tem o software lá. Claro que você fala, não, eu quero fazer uma coisa tipo Fuga das Galinhas. Tá, talvez você não vai fazer com o celular. Você vai ter que ter uma câmera, um software, umas coisas mais mega, né? Iluminação. Mas para brincar, os aplicativos que tem aí na Apple Store ou no Google Play são excelentes. Stop motion tem muita possibilidade de você fazer coisa de casa. Assim, Sim. Né? Você fazer o boneco, é extremamente difícil, né? Sim. Mas fazer em casa, não dá pra ter muita ideia. Dá. Dá Coisa de casa, assim. coisa de casa, os brinquedos dos filhos, né? Dá para fazer muitos testes e muitos curtas, né? Eu adoro ver uns vídeos que o pessoal faz motorhome, assim, que pega uma van e vai botando móvel.
E o pessoal gosta muito de fazer a van lá vazia, aí de repente vai chegando os armáriozinhos lá e vão entrando no lugar, daqui a pouco chega o colchão, aí ele abre e fala, nossa gente, olha só que trabalho o cara tem para fazer. Esse motorhome ainda pegam e fazem uma animação aqui para o negócio aparecer. Eu só... Mas a gente fez uma versão do Mario Kart, durante o da Rios, no centro. Nossa. Aí teve um grupo de stop motion lá. A gente fez uma versão de Mario Kart, assim, com a gente andando num kartzinho de papelão. Olha que legal, cara. Da hora demais. Tá vendo? É divertido. Dá pra brincar. Tem que se divertir. Animação é diversão, gente. O que mais que nós temos? Aqui são, também não vou ficar muito falando disso, mas são gráficos que eu tirei de um anuário estatístico da Ancine do ano passado, que a gente vê aqui, não sei se vocês conseguem ler aqui, mas basicamente, deixa eu ler aqui, eu estou sem óculos aqui, mas a linha azul, né, os blocos azuis tem a ver com a receita cinema do público, né, a quantidade de público. E aí, note que em 2019 a parte audiovisual estava bombando, mas daí veio pandemia e veio também um pouco, aqui principalmente a pandemia, né, assim, e veio também um pouco do governo, tá? E eu sei que a animação, o audiovisual deu uma caída boa em 2020. Nessa época fecharam os editais de produção no Brasil. E a indústria brasileira não é uma indústria que consegue se sustentar sozinha facilmente. Então, muitos filmes, às vezes, é possível que nem se paguem. Então, quando isso fechou, a indústria sofreu bastante. E a amarela é a receita e o verdinho são títulos brasileiros, né, a quantidade de títulos. Então, que realmente caiu, até porque fechou muitas produções, né, ninguém estava produzindo. Até que a animação conseguia se produzir um pouco na pandemia, porque era já meio home office todo mundo, né? Mas o pessoal de filmagem sofreu muito mais que a gente, né? Sim. Isso para falar que reflete no próximo slide. Você quer passar? Para não passar na frente? Que também, né, note que teve uma queda também aqui de empregos, né, a linha azul a quantidade de empregos e essa linha pontilhadinha aqui é estabelecimentos... Empregadores. Estúdios, pessoas que vão contratar. Também teve uma queda que foi caindo, os estúdios tentando se segurar ainda, mas foram demitindo e agora vem crescendo novamente, né? Então está em ascensão, mas note que ele está meio parecido com o que era em 2019, até um pouco pior, eu acho, na verdade. Pode falar. Desculpa, no ano passado começaram a reabrir os editais. Então, a gente começou, né? A gente foi, inclusive, selecionado. Então, a gente acha que a projeção futura é que é positiva. Então, a gente até estava falando, pô, cara, vai rolar muita animação, vai precisar de muita gente. Então, isso é uma expectativa que a gente tem de que os animadores não vão ficar sem trabalho, não. Sim. Eu vou. O que mais? Alguns estúdios. Temos alguns estúdios aqui. Então, tem vários aqui no Brasil, né? Muitos de 2D, alguns de 3D e poucos de stop motion, né? Stop motion tem, acho que no Sul, tem alguns em São Paulo, tem Catiguar, como que é aquele um polo que eles estão fazendo em Minas Gerais, se eu não me engano, também. Nossa. Catigaguas, enfim, esqueci o nome do lugar. Mas enfim, não é tão comum. Mas em 2D, né, se a gente vê esses estúdios que estão aqui, a maioria esmagadora são 2D. Né, a Hype é 3D, Isso. A Mono não sei se está aqui, a Mono eu não pus, né? Não é que um estúdio não possa fazer as duas coisas, tá, gente? É porque é normal Tem uma se especializar um pouquinho. Né? Mas sim, esses são alguns estúdios do Brasil e todo mundo aqui já botou um pezinho em algum lugar diferente também. A gente já fez stop motion, a gente já fez 3D também, mas a gente se identifica como 2D. Né? Sim. Tudo bom? Olá, tudo bom? O Zoopark. E aí, tem o Zoopark aqui, ó. Zoopark, Animar Studio, estamos aí. Núcleo de Cinema de Animação de Campinas. Do Wilson Lazarete e Maurício Quarizzi, que são aqui de Valinhos, inclusive. Valinhos. Por mais que chama Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, mas eles são os dois de Valinhos, olha que coisa interessante. Isso é sacanagem. E aí, a gente percebe que é uma coisa interessante e para os estúdios também é um desafio, né? Como todo mundo ficou remoto, né, por causa da pandemia, a maioria dos estúdios não voltaram presencialmente totalmente. Alguns até voltaram, mas a maioria ficou que nem a gente, ficou meio remoto, alguma coisa presencial, mas a maioria remoto. O que é uma oportunidade, porque você pode contratar gente do mundo inteiro. Ao mesmo tempo, o freelancer ou o funcionário ele pode estar em qualquer parte do Brasil também, né?
Né, o Aldemir, que trabalha com o nosso produtor, não é de Campinas, não está em Campinas. Eu também não estou em Campinas, o Thiago ainda está. Enfim, cada um tem a Gabi era do Acre e agora está em Fortaleza. Então, assim, não tem problema. Se ela estivesse na Tailândia, só respeitando o fuso ali, né, às vezes nem respeitar o fuso, né? E aí, isso é legal porque você pode trabalhar de qualquer parte do mundo para qualquer estúdio do mundo, de certa forma. Um desafio que os estúdios vivem, mas é uma coisa dos estúdios, né, que muitos freelancers começaram a falar, pô, então eu vou fazer coisas para outros países e vou ganhar em dólar, o que é ótimo. Aí o cara falou, bom, então em vez de cobrar X reais a animação por segundo, vou cobrar X dólares, que é 5 vezes. E aí a gente tenta contratar às vezes o cara fala, cara, legal, mas o meu preço já está aqui, ó, desse jeito. Então pra gente é um desafio como estúdio também achar gente para fazer, para fechar a conta, porque a conta do Brasil é uma e a conta lá fora é outra, né? E assim, uma coisa também é quem está começar no estúdio remoto, a experiência não é tão desenvolvedora quanto você estando no estúdio físico. Total. Né? Então, assim, a gente chegou a ter, a gente trabalhou com a gente, foi na época da pandemia, e foi muito triste, assim, porque, na verdade foi logo antes da pandemia que a pessoa veio trabalhar com a gente, e quando veio a pandemia eu percebi como a gente não podia estar ali do lado, né, dando os toques naquele momento. Então, assim, ok, a pessoa ficava em casa, aí uma vez por dia a gente tinha uma reunião, porque a pessoa ficava lá desenhando, e aí você dava os toques e tudo, mas é diferente quando a pessoa está ali do seu lado, e você vê ela fazendo aquilo naquele momento, você já dá aquela boa ideia naquele momento, e isso é uma coisa que eu acho que os novos profissionais de animação vão sofrer um pouquinho. Okay? Show. Eu também acho que estar junto é gostoso, né? Eu sinto muito falta do café, a gente parava umas 5 da tarde, todo mundo ia pro café lá, ficava conversando de outros temas. Enfim, hoje a gente não tem isso, mas tem outros, tudo tem lado positivo e negativo, né? O que mais? Sobre o portfólio online aqui, né? A gente está terminando, já está no final, acho que vocês estão cansados também, acho que a gente está no tempo também, né, Túlio? Que horas são? 8h33. Tá, não. Tem uns minutinhos. Tá, acho que estamos ok. A gente como contratante, como estúdio, né, a gente quer ver o portfólio. A gente, pelo menos no nosso estúdio, mas eu acho que a maioria dos estúdios não quer muito saber em qual faculdade você se formou, o que você fez no passado. Assim, a gente quer ver o que você fez real, assim, o que você animou. Você animou esse personagem aqui. Aí a gente vai ver a animação, quais produções você trabalhou. Então a gente quer ver o seu trabalho atual, né? Não muito o diploma. Então, a maioria dos nossos colaboradores, acho que nem diploma tem, talvez, né? Enfim, Túlio tem. Mas, enfim. Então, se você for um animador, foca esse portfólio em animação, né? Se você for BG de cenário, foca nisso. Se for o rigger, foca nisso. E deixa claro qual é a sua especialidade, porque às vezes a pessoa põe também uma animação, sei lá, põe um curta ou sei lá, um episódio que ela participou num estúdio. Então ela fez um freela na Copa Studio ou no Animar Studio e põe lá. Mas a gente não sabe se a pessoa animou, se a pessoa fez o cenário, se a pessoa fez o personagem, o que ela fez ali? Ou ela fez tudo? Será que é isso? Não sei, né? Então fica meio assim. A gente como contratante, a gente quer saber o que aquela pessoa fez naquele projeto, né? Sempre é bom fazer um demo reel, né? Se você for principalmente animador, fazer um videozinho com as cenas, com as melhores cenas, né? Portfólio sempre é o seu melhor, né? Nunca vai colocar qualquer coisa lá. Tenta colocar só as melhores coisas para mostrar para o pessoal contratante que você manda muito bem. E com uma variedade, né? Às vezes eu vejo uns demo reels que, sei lá, tem 3 minutos de demo reel e tem, sei lá, 1 minuto, só tem 3 animações ali dentro, sabe? São vários trechinhos, mas, cara, é muito a mesma coisa. E aí chega depois de uns 30 segundos, eu já falo, desencana, nem vou ver mais. Não quer dizer que a gente não pode contratar essa pessoa que fez esse demo reel mais longo, porque a gente contrata pela qualidade, né? Pelo preço, por tudo, né? Então, se a pessoa falou, eu animei isso aqui tudo, cara, em 5 segundos, às vezes até menos que isso, a gente já sabe se tem qualidade ou não naquela animação. Naquele cenário. A gente bate o olho e fala, tá, legal, isso eu gosto.
Usar as redes sociais, claro, a seu favor, né? Isso é meio óbvio nos tempos atuais, né? Tanto os estúdios quanto os freelancers, né? Então, postar essas coisas todas, né? Só a gente põe uma observação importante aqui, só confira se você realmente tem, se você pode, se você está autorizado a usar esse trabalho que você fez um freelancer para alguém no seu site. E mesmo se puder, sempre é bom citar as fontes, né? Porque já aconteceu de, enfim, casos aí não tão legais. O lançamento, obviamente, é uma prerrogativa do cliente. Então, já aconteceu de pessoas trabalhando num projeto que não tinha sido lançado, a pessoa já estava botando no portfólio. Então, tomem esse cuidado, esse carinho, né? Porque senão é ruim para o estúdio que te contratou. Sim. Por mais que a maioria dos estúdios vão fazer você assinar um contrato que tem todas as cláusulas lá de confidencialidade e tudo tal, que faz sentido, né? Imagina se... né, os caras investiram 8 milhões na Arca lá, se algum cara que trabalhou, sei lá, 1 ano e meio atrás já lançasse, vai lançar o Arca, olha assim, olha como eu fiz. E um negócio ia soar estranho, né? Os investidores não iam gostar. Olha só, essa parte que todo mundo está interessado, galera. Vamos lá, presta atenção. Eu vou sentar ali que eu quero ouvir o André falar. Certo, eu sou produtor executivo do estúdio, então eu vou atrás do dinheiro. Tem vários jeitos. Eu pus alguns jeitos que são jeitos mais simples, talvez, aqui, pensando que a galera está começando, né? Quando é um estúdio, já tem outros mecanismos que não estão aqui. Mas os editais são os mais simples. Então a gente está aqui e a gente ganhou um dinheiro para fazer os roteiros e os curtas, né, os episódios da Astrid, com o dinheiro de um edital da Lei Paulo Gustavo de Valinhos. Ao mesmo tempo não, a gente também ganhou em Campinas, né? Então, os editais pode ser um caminho legal para você conseguir alguma verba para produzir um curta, para produzir um piloto, para produzir alguma coisa assim. Até uma série, tem editais de série, mas daí são editais maiorzões, tipo 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. E aí quem ganha geralmente são os estúdios que tem um puta background ali, né? Um case muito grande ali. Mas funciona bem os editais. E eles podem ser municipais, estaduais e federais. Geralmente o mais comum é estadual e federal, né? Estadual e municipal. E ele tem uma questão, ele abre e fecha. Então ele abre no mês tal, que eu não sei quando que é, depende do edital, e depois de um mês e pouco fecha, e é isso. Então você tem que ficar meio antenado para não perder os prazos, né? Que às vezes fala, podia ter feito, mas esqueci, não fiquei sabendo. A Lei Rouanet e a Lei do PROAC, que são parecidas de certa forma, é assim, você quer fazer o seu curta, então você pode, através da Lei Rouanet, formatar o seu projeto, mandar para a Rouanet, lá o Ministério da Cultura, coisa e tal, eles aprovam ou reprovam, depende do que você escreveu ali, do jeito que tem que ser, e eles te dão uma aprovação. Você está aprovado, seu projeto ok, está lindo, pode sair para o mercado captar. O gargalo desses dois tipos de projeto é a captação, porque são patrocínios. Então, quem patrocina a projetos de Rouanet ou de PROAC? São as empresas que querem patrocinar. Ninguém é obrigado, nenhuma empresa é obrigada a patrocinar. Então, você precisa convencer, sei lá, a Valeo, a Samsung, a NVIDIA, sei lá, a NVIDIA não é do Brasil exatamente, né? Mas enfim, alguma empresa grande, geralmente grande, para patrocinar o seu projeto. E essa ponte, essa conversa com as empresas não é muito fácil. Né? Não é bem complicado. Assim, tem empresas que fazem só isso, inclusive. Tem empresas que fazem só essa captação. Então, que também é um jeito de você fazer. Você formata o projeto e depois contrata uma empresa para captar para você. E sim, só um detalhe. Esse dinheiro não sai da empresa. É dinheiro de renúncia fiscal. Então, na verdade, eles só estão redirecionando o dinheiro que eles já iam ter que pagar. Exato. E mesmo assim é bem difícil. Tem empresa que tem um certo estigma, Lei Rouanet, que as pessoas acham que tem a ver com financiamento de coisas que eles não gostam, não sei, mas tem empresa que a gente chega a falar, é sobre o projeto Lei Rouanet, eles não querem nem ouvir. E PROAC especificamente é de São Paulo só, né? O PROAC, acho que no Rio tem também, né, Cláudio? Mas aqui em São Paulo tem, e ele é pautado, na verdade a diferença é que são impostos diferentes. Aqui é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e serviços, e aqui é o Imposto de Renda. Então aqui acontece mais no final do ano, geralmente, e aqui pode ser mensal. Isso. Né? O que mais? Temos também recursos próprios. A gente vai lá e faz uma economia ou nas horas vagas
querendo ou não, é um dinheiro que você está pondo, né? Suas horas vagas, você podia estar fazendo outras coisas. Funciona. A grande vantagem é que é o jeito mais rápido de você produzir quando você tem algum recurso ou tem tempo, né? Mas às vezes você fala, puxa, vai custar 100 mil. Cara, é difícil, né? Você tirar 100 mil do bolso para fazer. Você fala, puxa, podia pegar esses 100 mil e fazer outra coisa, né? Que seja, falei 100 mil, mas podia ser 1.000, 10 mil, qualquer coisa, assim. O crowdfunding também é um negócio muito interessante, mas o que a gente percebe é que também não é tão fácil aqui, né? Geralmente quem tem êxito em Catarse e Kickstarter, ou são pessoas de jogos tem muitos jogos que acontecem lá, mas acho que não todos, ou então pessoas que têm um certo nome no mercado, um influenciador, alguém que trabalhou na Pixar e aí fez isso e juntou com outro cara que trabalhou no DreamWorks e fizeram um curta, cara, e vai ser sensacional e aí todo mundo vai lá e banca um pouco. São pessoas que têm redes sociais bem avantajadas, né? Que têm muitos seguidores. Mas depende do projeto. Se for um projeto de R$500, é mais factível de acontecer. Se for um projeto de 10 mil, 20 mil, já é um pouco mais difícil. Aqui a Bíblia... Quer falar um pouco da Bíblia, Thiago? Tá bom. Que não é bem um jeito de financiar, mas é talvez um primeiro passo para financiar. É o seguinte, gente. Quando vocês vão chegar para um executivo da televisão e vão mostrar o projeto de vocês, já existe um certo formato padrão que é chamado da Bíblia, do projeto. Então, nessa Bíblia você vai colocar informações super básicas, que é importante, que é, público-alvo que vocês estão trabalhando. 2, o que você está propondo? É uma série de tantos episódios, de tantos minutos. Quanto tempo vai demorar para produzir? Quanto dinheiro vai custar? Dá uma linha para descrever essa sua série se eu quiser falar para alguém. Aí tem uma coisa chamada logline, que a gente chama que é essa linha. Então, cara, eu quero fazer De Volta para o Futuro se eles fossem lesmas. Então, esse é o princípio da minha série. Depois você pode ter um parágrafo para descrever um pouco melhor. Mas você tem que ter algo para chamar a atenção fácil, uma descrição maior, e depois algumas sinopses de episódios e design de personagem. Então, o cara olhando isso aqui é um resumo. Tá, eu sei para que público que é, eu sei mais ou menos o contexto, eu sei quanto tempo demora para produzir, eu sei, estou vendo aqui caindo os personagens, mais ou menos a ideia de que, beleza, eu acho que eu posso levar isso aqui adiante, ou não, cara, isso não tem a ver comigo, não é meu público, não tem condições de financiar, então já vai te deixar de lado. Então é importante vocês terem esse material em mãos. É muito comum também quando você vai apresentar a Bíblia de um projeto, que às vezes você marcou uma reunião em algum evento de Rio 2C ou de outro encontro de produtores, e o cara fala, pô, gostei desse projeto que quero dar uma olhada. E você faz uma reunião com ele, ele tá, pô, bacana, tá. Você tem alguma outra coisa? Aí é sempre bom você ter outras ideias aqui também já preparadas, outras bíblias, mesmo que, eu não sei se vai ser produzido ou não, mas tenham na mão outros projetos também, porque às vezes a pessoa pode não se interessar exatamente naquele que você está apresentando, mas em outro. Então, isso é uma cartela, digamos, de investimento que vocês podem ter. Criem várias bíblias de vários projetos, que obviamente vocês gostariam de fazer. Bom, estamos finalizando aqui, tem acho que esse slide, depois acho que acabou? Você que fez a apresentação, cara. Estou tentando lembrar agora. Basicamente a gente vai falar um pouquinho das Astrid rapidamente. Então, acho que pode falar um pouquinho da sinopse da Astrid, só rapidinho assim, do logline. A Astrid é como se fosse uma estagiária dos Cavaleiros Espaciais. Ela não é paga, ela é terrível, ela não sabe fazer absolutamente nada, mas ela quer muito ser uma cavaleira espacial. O problema é que os cavaleiros espaciais não querem treinar ela. Eu acho que eles usam ela mais para fazer serviços e tarefas dos corre do dia a dia, mas ela se intromete e vai fazer as missões mesmo sem eles deixarem. Exatamente. Ela tem o melhor amigo dela é o Panford, que é uma inteligência artificial treinada com piadas de tiozão. Então, as piadinhas sem graça. As piadinhas sem graça. Então, a premissa da série é uma série também pré-escolar. Nosso objetivo era fazer uma série simples que pudesse fazer passatempos no espaço sideral, para a criança identificar as cores, achar os caminhos, ordenar coisas, contar. Né? Contar. E, na verdade, a história em volta da Astrid é só para dar uma brincadeirinha para chegar nessa série que a gente desenvolveu. Sim. Então, vamos soltar a Astrid. Vamos o episódio 3, que nós já estamos 4. Tá com som? A não ser que tenha desligado aqui, mas... Então, em primeira mão...
Astrid, escudeira estelar. Receita de confusão. Os Cavaleiros Estelares acabaram de voltar de uma missão e estão comemorando a vitória. Não temos medalhas, mas vamos dar uma coisa muito mais saborosa. Lanches! Acabou o tomate? Ah, achei! Esse negócio aí não tá estragado não, Astrid? Claro que não! Tá tão fresquinho que parece até vivo. Vocês sabem qual é o lanche que sai melhor nas fotos? É o X-salada! Os Cavaleiros Estelares estão devorando os meus lanches. Ai, que emoção! Astrid, isso não é tomate! É o alien do planeta Nhaque, que fica gigante quando é mordido! Melhor não ter sobras por aqui, então. É o alarme! Alguém está precisando de ajuda! Astrid, escudeira estelar na escuta! Os cavaleiros? Eles estão lutando contra uma indigestão no momento. Mas nós podemos ajudar. Entendi! Vocês precisam de ajuda para impedir que um faminto buraco negro coma todo o sistema solar aperitivos. Podem contar com a gente! Nossa missão será encontrar os ingredientes espaciais para preparar a refeição que vai acabar com a fome infinita do buraco negro. Astrid, o radar da nave detectou a presença do primeiro ingrediente à frente: saborosos asteroides! Será que nesse punhado aqui tem 6 asteroides? Aqui tem 1, 2, 3 asteroides! Isso quer dizer que precisamos de mais ou menos? Mais! Então, capture mais asteroides, Pamford. Temos 4, 5, 6 asteroides! Agora sim! Conseguimos exatamente 6 asteroides. E aí, Pamford? Qual o próximo ingrediente da receita de astros? Precisamos de pó de estrela! Será que tem gosto de farofa? Como é que vamos pegar o pó de estrelas com a nave? É só escolher a ferramenta certa! Qual utensílio está sendo utilizado? Mais! Isso mesmo, escudeiros! É a colher que serve para pegar ingredientes em forma de pó, como farinha, açúcar e, no nosso caso, o pó de estrelas. Então vamos recolher esse ingrediente. Agora é só adicionar uma nebulosa verde. E eu sei exatamente onde tem nebulosas fresquinhas aqui na horta, quer dizer, no espaço. Uau! Que lindas essas nebulosas! Escudeiros, vocês podem nos ajudar apontando na tela a nebulosa da cor verde. Isso mesmo! Conseguimos uma nebulosa verde! E agora, Pamford? O que devemos fazer com esses ingredientes? É só grelhar os ingredientes ali no sol. Mas para a receita dar certo, é preciso colocá-los na ordem correta. Ai, eu conheço esse som! Tom se aproximando!
Os tontons brincaram de embaralhar os ingredientes. Assim a receita não vai dar certo, Astrid. Não tem problema. A nebulosa verde fica em primeiro, segundo ou terceiro lugar? Cima! E os asteroides ficam em primeiro ou terceiro lugar? Cima! Isso quer dizer que a colher de pó de estrela fica em primeiro lugar. Muito bem! Agora todos os ingredientes podem ser grelhados no sol. E olha, o buraco negro já chegou para saborear a receita. Vejam! O povo do Sistema Solar Aperitivos mandou uma pizza pra gente. Será que os Cavaleiros Estelares aceitam um pedaço? Seu pedido está a caminho. Uma refeição sem monstros dessa vez. É uma série que a gente planejou para ser uma série barata de ser executada. Então, alguns truques que a gente usou é que os Cavaleiros Estelares não aparecem. Só tem 2 personagens que falam de verdade, que é a Astrid e o Punford. O Alien, que sempre pede socorro a cada episódio, só faz pantomimas, né? Tipo... Então, de forma que, se a gente precisar conseguir localizar essa série, que é colocar em outro idioma, tá bem fácil. Então, e assim, a Astrid conversa muito com o Punford na nave espacial, no cockpit. Então, são animações mais limitadas. São soluções que nós temos que fazer no dia a dia para poder resolver criar nossa série. Se a gente quisesse fazer uma série no estilo Disney, a gente não ia conseguir. Então, a gente tem que se ligar que essa é a nossa realidade e trabalhar com ela. É isso, gente. E aí a nossa apresentação terminou aqui. Temos o e-mail, não sei se dá para ver, mas temos o andrepado@animarestudio.com.br. Quem quiser mandar e-mail pra gente também. Mas acho que vocês têm meu WhatsApp também, mandei para todo mundo, né, para confirmar. Enfim. Isso.